Segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Vasco. Atrás apenas de Roberto Dinamite, ele tem títulos importantes com o Gigante da Colina, como o Brasileiro de 1997, a Libertadores da América de 98, ele jogou ainda em outros gigantes como Santos, Botafogo, Internacional, Portuguesa, além claro de vestir a camisa da Seleção Brasileira, algo que por si só já mostra a grandeza desse goleiro histórico para o futebol. Mas afinal, em que fim levou o Carlos Germano? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Galera, lembrando ainda que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol. Lá você tem um conglomerado de notícias onde você fica ligado em tudo o que acontece com o seu time de coração, consegue acompanhar os lances dos jogos minuto a minuto pelo seu celular e se você quiser ainda assistir campeonatos internacionais como a Bundesliga de forma totalmente gratuita, no OneFootball você consegue, cara. Então faz o seguinte agora, baixa o aplicativo, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, porque com isso você está ajudando muito o canal. Afinal, o OneFootball está apoiando a gente aqui, a mídia alternativa, e isso é muito importante que você também dê o seu apoio. Baixa já o OneFootball aí pro seu celular, beleza? Carlos Germano Chuambá Neto, mais conhecido apenas como Carlos Germano, nasceu em Domingo Martins, no Espírito Santo, em agosto de 1970. Carlos Germano foi revelado pelo Vasco em 1990. O ídolo vascaíno entrou em campo nada menos que 449 jogos pelo clube de São Januário entre 91 e 99. Na seleção brasileira foram 9 partidas e a conquista da Copa América de 1997. A boa fase na época ainda rendeu para ele uma convocação para a disputa da Copa do Mundo de 98 na França, onde ele foi reserva do Tafarel. Na Colina, o goleiro atingiu a marca histórica de 933 minutos sem sofrer gols, entre os dias 24 de novembro de 91 e 27 de setembro de 92. É simplesmente uma loucura. Imagina só, você passar o Natal, a Páscoa, Carnaval, enfim, tudo mais que você imaginar sem sofrer nenhum gol. É simplesmente para inchar o peito de qualquer um. Depois de 9 anos pelo Vasco da Gama, o Carlos Germano deixou o clube por causa de um desentendimento com a diretoria do clube na hora da renovação do contrato. O clube estava próximo de disputar o Mundial de Clubes e o goleiro acabou ficando de fora da competição, embora ele já tivesse inscrito para o torneio. Não era a primeira vez que o Carlos Germano tinha problema para renovar o seu contrato. Antes do início do Campeonato Brasileiro de 97, o jogador e a diretoria ficaram presos num impasse. Isso fez com que Carlos Germano não disputasse os primeiros jogos da campanha do título nacional do Vasco. Na época, o Flamengo surgiu como interessado na contratação do goleiro, e o seu presidente, o Kleber Leite, fez o depósito judicial na Ferge e tentou convencer o Carlos Germano a assinar pelo rival. O jogador não aceitou a proposta e pouco tempo depois renovou o contrato com o Vasco da Gama. Mais tarde, no final da carreira, comentando sobre aquela possibilidade de jogar pelo rubro-negro, o goleiro foi taxativo e, claro, abriu o sorriso dos vascaínos quando disse: "Em todos os clubes que eu atuei, com exceção do Penafiel, eu enfrentei o Vasco, mas vestir um manto rubro-negro? Nem pensar." É, meu amigo, depois de 9 anos em São Januário, ele passou por vários clubes, como Santos, Portuguesa, Internacional, Botafogo, Paysandu, América do Rio de Janeiro, Madureira e, como a gente disse, ele inclusive passou também pelo Penafiel de Portugal em 2005. Ele chegou a voltar para o Brasil, ficar um tempo treinando, mas sem nenhuma outra proposta, o Germano decidiu então se aposentar. Apesar de sentir grande tristeza pelo ocorrido, o Carlos Germano, enfim, diz não guardar mágoa do Eurico Miranda, que foi quem tirou ele do jogo da final do Mundial, já que o Eurico era vice de futebol na época e ele quem decidia tudo no clube. Vamos concordar que é muita maldade tirar um jogador de um jogo tão importante, um jogo desse tamanho, enfim. O Carlos Germano depois se formou como treinador, trabalhou por muitos anos após a aposentadoria como preparador de goleiros, inclusive no Vasco da Gama por 2 passagens, onde ele acabou saindo na última passagem em 2021, depois de algumas mudanças na diretoria. Nas eleições municipais de 2012, o Germano concorreu a vereador na cidade de Cachoeiras de Macacu pelo PMDB, mas ele acabou não sendo eleito. Hoje ele é preparador de goleiros do Estrela do Norte do Espírito Santo, seu estado natal, mas eu quero saber mesmo é de você. Se lembra do goleirão? Gostaria que ele tivesse jogado no seu time? Pois então, deixa aqui nos comentários a sua opinião e claro, não esquece do like no vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê pela próxima história, valeu e tchau, tchau!